Comentários sobre o tópico 1 da justificação. Perceba que existe uma ordem lógica na divisão dos capítulos da Confissão de Fé. Depois que fala da vocação eficaz, fala-se da justificação. Deus é aquele que chama, é aquele que, no momento em que a pessoa está ouvindo a pregação da palavra, o Espírito Santo opera, como nós vimos no último domingo, um novo nascimento. E a pessoa responde com fé. E ao responder com fé, Deus, ele justifica. Então, o que é uma linguagem, a Bíblia, até o reverendo Leandro Lima, professor lá do Novo Testamento, lá do Andrew Jump, lá no Mackenzie, ele escreveu um livro apresentando como a Bíblia como um todo, ela é apresentada numa linguagem de tribunal. A Bíblia, todo o enredo bíblico é um enredo de um tribunal. Um juiz, um pecador que precisa ter a sua dívida reparada, senão ele vai ser sentenciado à condenação. Alguém que vai pagar a dívida em nosso lugar para que muitas vezes Cristo é chamado de advogado. Toda a cena é uma cena de um tribunal. Existe um acusador. Então, o que a Bíblia, e Paulo vai ensinar isso em Romanos capítulo 5, capítulo 8, ele vai falar sobre justificação, ele vai falar que é isso, a Bíblia apresenta esse enredo como uma linguagem de um tribunal. E a justificação é o ato de Deus declarar que aquela pessoa que tem uma sentença sobre ela está isento de culpa. É uma declaração. Aí, um dos cuidados que nós precisamos ter, porque se a gente não tiver esse cuidado, a gente vai terminar misturando as coisas, as doutrinas, e confundindo a cada uma no seu lugar. E esse é um cuidado no tópico aqui da justificação, é dizer o que é que a justificação é e o que é que ela não é. Esse é um grande problema do catolicismo. O catolicismo querer juntar a justificação com santificação e terminar sem entender o que é uma coisa ou outra. Terminar confundindo as coisas. Então, diz assim, que a justificação não consiste em Deus infundir neles a justiça. É o que ela não é. O que é que seria isso, infundir neles a justiça? A justiça viesse da gente mesmo. No caso, quem satisfez a justiça de Deus foi Cristo. Sim. Agora, Deus infunde em nós a justiça dele? Hã? Como? Não, em nós. Deus infunde em nós a justiça dele, a integridade dele. A pureza dele entra no nosso coração para purificar o nosso ser. Seria isso o significado de infundir. Entrar. Ele entra em nós purificando o nosso ser, transformando o nosso ser. Ele nos santifica. Então, o significado de infundir é Deus, ele entra em nós para purificar o nosso ser, nos santificando, faz. Mas quando a Bíblia fala sobre justificação, não é sobre isso. Veja, ele está separando as doutrinas, ele está falando, isso não é justificação. Isso é santificação, depois ele vai falar. Mas quando a Bíblia fala sobre justificação, ele não está falando sobre transformação de caráter. O que é justificação? Então, é uma questão de semântica. Tornar justo é a transformação? É a declaração, é o juiz dizendo, ele é pecador, ele merece ir para a condenação, mas alguém pagou a dívida dele, eu declaro ele inocente. A dívida dele foi paga. Não houve nenhuma transformação no meu ser, o meu coração não foi transformado, porque na ordem da salvação, a santificação é um ato posterior. Depois que o juiz declara o problema da dívida foi resolvido, ele vai ser adotado, ele vai começar a receber privilégios. Então, a gente precisa separar isso porque
a justificação, aí a gente começa a compreender o que é graça, né? Profundamente. Não existe uma transformação, não existe... Porque o catolicismo ele vai misturar essa questão da justificação com algum ato, né? E uma das coisas que até o movimento evangélico faz é até chamar a fé, tratar a fé como se ela fosse uma obra. E eles vão tratar isso aqui. Nem a fé é uma obra que nos faz termos o mérito da salvação. Se a gente colocar a fé como uma obra, ela é só um caminho diferente da esmola aos pobres, fazer qualquer outra coisa. E a fé ela não é uma obra, né? A fé é aí uma linguagem da confissão de fé, que é uma linguagem da teologia. A fé é um instrumento. Mas o tópico, a gente vai chegar lá, o tópico 1 diz, não consiste em Deus infundir neles a justiça, mas em perdoar os seus pecados e considerar e aceitar as suas pessoas como justas. Então, ele não foi transformado. O cidadão está no tribunal, ele merece a condenação, mas ele não foi ainda transformado. E nesse momento o juiz declara, ele não vai ser condenado. Ele agora está livre da condenação. Esse ato é a justificação. Não é porque ele fez algo, não é porque qualquer obra, mas a obra de Cristo, não lhes imputando a justiça própria, a própria fé, como justiça a própria fé. Veja, ele não está olhando a fé desse cidadão e está dizendo que a fé dele é que faz a justiça. Porque se for assim, a fé é também uma obra. O ato de crer ou qualquer ato de obediência evangélica. Mas imputando nele, Deus olhou para a obra de Cristo e Cristo, Deus decidiu aplicar a obra de Cristo naquele cidadão e Deus disse, eu declaro ele livre da condenação. Isso é justificação. Essa fé, aí no final do tópico 1 diz assim, nós não podemos considerar a fé como um ato de obra, porque a fé é um dom de Deus. Sabe a pregação arminiana apelativa que diz assim, você não precisa fazer nada, mas você precisa apenas crer. Essa é a sua parte. Então, na teologia reformada, tira um pouco dessa... Porque nem isso... A gente viu no tópico lembra que eu falei sobre construção de conceitos? A gente viu na vocação eficaz que o ser humano ele não tem condição de produzir nem a fé. A fé ela não pode ser considerada como uma obra, como a parte humana nesse processo. Deus fez 95%, 99% e agora tem 1% que é o cidadão levantar a mão, crer e dar o passo. Não, ele não pode fazer isso. A fé ela não é uma obra complementar para a salvação, porque a fé é dom de Deus. Ele vai responder com fé nesse processo, mas porque Deus deu a ele a fé, porque Deus regenerou ele, Deus deu a ele a fé, ele respondeu com fé. Mas a fé não é uma parte complementar. Deus fez X e agora o homem responde com fé. Esse é um conceito equivocado. Aí no tópico 2 fala sobre instrumento. O instrumento, a fé, a gente vai ler Romanos 5, verso 1 e 2, mas o que é que a confissão de fé quer dizer como instrumento? A gente falou no domingo passado sobre assim, existem a forma ordinária de salvação e a forma extraordinária. Qual é a forma ordinária de uma pessoa ser salva? Lembram? A pregação. A pessoa se arrepende, ela crê, né? Ela se arrependeu porque Deus regenerou ela nasceu de novo, ela se arrependeu, Deus deu arrependimento, ela se arrependeu, Deus deu a fé, ela exerceu fé. E aí, o momento anterior a Deus dizer, esse aqui não é mais um ímpio e agora é justificado, justo no sentido de justificado, esse ponto divisor de águas para a declaração da sentença e esse cidadão não é mais chamado de ímpio, mas justificado, é quando ele exerce a fé.
As coisas acontecem, são várias etapas, o novo nascimento, o arrependimento, e ele exerce fé. Em que momento ele é salvo? Em que momento ele é salvo? Ele nasceu de novo, ele se arrependeu e ele creu. Em que momento ele é salvo? No momento que ele creu. Então, ainda que ele foi eleito antes da fundação do mundo, ele não é um salvo, ele é um ímpio. Ainda que houve essas obras do Espírito, o arrependimento, a declaração do juiz é somente na hora que ele crê. Deus usou esse instrumento. A gente viu, a Confissão de Fé trata isso dos casos extraordinários. Uma criança que morre na infância, pessoas com problemas de deficiência. Esses casos extraordinários, Deus salva aqueles a quem ele escolheu, não usando o instrumento, porque a fé não é a causa da salvação, ela é o instrumento. Deus usou ordinariamente um instrumento para aplicar a obra da salvação, mas não é ela a base da salvação. A base da salvação é a obra de Cristo. E o instrumento escolhido para você, né, a fé, ela não tem essa glória de ser aquilo que paga a dívida. O que paga a dívida é a obra de Cristo. O instrumento é o meio pelo qual eu vou ter acesso ordinariamente a esse pagamento, que é a obra de Cristo. Mas o pagamento é a obra de Cristo, não é a fé, né? Por isso a fé é apenas um instrumento escolhido por Deus. Aí o texto vai tratar da confissão sobre um aspecto interessante, é o aspecto do tempo. O tópico 4 diz: Deus, desde toda a eternidade, decretou justificar todos os eleitos em Cristo no cumprimento do tempo, morreu pelos pecados deles e ressuscitou para a justificação deles. Contudo, eles não são justificados enquanto o Espírito Santo, no tempo próprio, não lhes aplica de fato os méritos de Cristo. Então, estamos falando de tempo, de cronologia. O eleito antes da fundação do mundo, até o momento da sua conversão, ele é ímpio. Ele é eleito, mas ele só a Bíblia só chama ele de crente quando ele professa a fé. No tempo, na história, o Espírito aplica a obra de Cristo nele e ele professa a fé, né? Então, nós cremos na realidade da igreja visível, de que os nossos filhos crescem na igreja, eles são santificados, como Paulo diz em 1 Coríntios 7, porque eles estão no meio da igreja, mas nós não tratamos eles como crentes professos. Nós oramos e pregamos o evangelho para eles, mas eles não podem participar da ceia do Senhor, eles não podem votar na assembleia como membros professos, porque eles precisam professar a fé. Vocês sabiam que, ainda que tenhamos esse conceito de igreja visível, de que os membros não comungantes, nós chamamos assim, membros não comungantes. Você sabe o que acontece quando uma criança que cresce na igreja é batizada, ela faz 18 anos e ela não professa a fé? Sabe o que acontece na igreja presbiteriana? Ela é excluída do rol de membros da igreja visível. Ela chegou à idade da razão, teve tempo ouvindo a pregação do evangelho e ela não se posicionou. Até do rol de membros, até 18 anos ela não participou da Santa Ceia, mas até ali ela não se posicionou. Ela vai ser excluída do rol de membros, né? Eu lembro lá, igreja de Minas, eu tinha alguns jovens, né, que estavam protelando a profissão de fé, alguns de 17 anos. Aí eu na escola dominical, depois do culto, eu sempre chamando as pessoas para participar da classe de catecúmenos, era acho que em julho, ia começar uma turma. E aí eu falei isso. Quando eu falei isso, alguns ficaram apavorados e entraram Eles tinham que se posicionar, porque se você não se posicionar, você faz 18 anos e você diz assim, eu não me posicionei por Cristo, é porque você já se posicionou. Você não quer Cristo. Cristo não é o Salvador da sua alma, né?
Então, aí existe um divisor de águas. A igreja visível, nós cremos nas promessas do Senhor sobre os nossos descendentes. Agora, temos a convicção ao batizar uma criança que todos os nossos filhos serão salvos? Não temos. Nós oramos por isso, nós trabalhamos por isso, nós pregamos, disciplinamos para que eles se arrependam e creiam. Se arrependam e creiam. Usamos os instrumentos, a oração, a pregação do Evangelho para que eles professem a fé. Mas chegar aos 18 anos, não professar a fé é uma tragédia. É uma tragédia, né? Essa pessoa, ela agora anda pelos seus próprios passos. Ela anda pelos seus próprios caminhos e ela decidiu não professar a fé. O silêncio é condenatório. Ela decidiu seguir. Aí na nossa Constituição da Igreja Presbiteriana tem um ato lá dizendo que algumas igrejas simplesmente ignoram, né? Mas o ponto da nossa teologia é esse, né? Nós não... chega a ser até uma coisa assim, quase católica, né? Algumas famílias levam as crianças para batizar na infância e depois somem na igreja, não cria o menino na igreja. O menino vive a vida toda ali, vai só no dia dos pais, dia das mães, Natal. Ele faz 18 anos, não professa a fé, vive a vida toda ali, né? Ele chegou à idade adulta e ele tem outras prioridades. Ele não professou a fé. Cristo, né? E esse texto que diz lá em Mateus, que Cristo diz assim: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai. Aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai, né? É exatamente sobre isso, tá? Então, o texto fala sobre tempo, cronologia, né? O tópico 5 fala sobre uma relação que nós precisamos ter sobre separar justificação sobre santificação, tá? Eu já ouvi algumas pessoas confundir isso dizendo o seguinte: em Cristo, algumas pessoas se queixavam até do nosso momento de confissão no culto. Em outras igrejas, né? Lá na Memorial a gente às vezes ouviu algumas queixas. Algumas pessoas disseram assim: mas por que a gente faz momento de confissão no culto? Se Cristo nos perdoou completamente os nossos pecados. Cristo, e perceba, Cristo perdoou os nossos pecados do passado, do presente e do futuro, é verdade. Todo o perdão, né, nós temos completo em Cristo. Por que nós precisamos confessar pecado diariamente, continuamente, diante do Senhor? Por causa do relacionamento com Deus. E aí, veja, a confissão de fé diz assim: incorrer no paternal desagrado de Deus e ficar privados da luz do seu rosto. Ele estava fazendo alusão a Números capítulo 6, que é a bênção araônica, que quando no final do culto, o sacerdote, ali é o estabelecimento, né, no livro de Números, de como deveria ser o culto. Levítico já falou os sacrifícios, e Números fala que no final do culto o pastor, ele deveria, que era o sacerdote, olhar para todo o povo e que o Senhor levante sobre si o seu rosto, resplandeça sobre vós. E aí ele fala sobre misericórdia e graça, misericórdia e paz, né? Que a luz do rosto do Senhor resplandeça. Você vai ver no livro dos Salmos que quando vai se descrever que o povo está andando mal diante do Senhor, eles oram e Deus não escuta. O livro dos Juízes a gente viu aqui na escola dominical com o reverendo Eduardo, né? Vários momentos em que eles obedecem e eles oravam, Deus não ouvia, até que eles se arrependiam e aí Deus ouvia. Aí tem uma expressão no livro dos Salmos e na Bíblia como um todo que fala assim: Deus esconde o rosto de vocês, Deus não olha para vocês. É uma expressão para destacar esse desagrado de Deus. E o que é que Deus, a expressão bíblica para mostrar que Deus está feliz conosco, do nosso comportamento, do nosso andar, é quando Ele levanta o rosto e o rosto dele resplandece sobre nós. É como se Ele estivesse com um sorriso aberto, né? Alegre sobre o nosso comportamento. Então, quando a Bíblia usa isso no Antigo Testamento e no Novo Testamento, ela não está falando sobre o tema da justificação. Então, na visão arminiana, eu estou andando em comunhão com Deus, eu estou salvo. Eu não estou andando em comunhão com Deus, eu perdi a salvação. Eu errei, perdi a salvação. Eu acertei, eu estou salvo. Então, eles ficam misturando essa relação do andar
com relação da sentença da justificação. Na teologia reformada, à luz da Escritura, nós entendemos que a justificação ela não é alterada. Nós somos salvos. Agora, existe uma outra questão da Bíblia que é a nossa comunhão com Deus. E quando nós pecamos, mesmo sendo salvos, mesmo não perdendo privilégios e o status de sermos filhos, Deus fica triste conosco. Deus fica desagradado do nosso comportamento. O rosto dele vira. E muitas vezes nós oramos e ele não quer ouvir as nossas orações. Mas quem nós somos? Filhos. Quem nós somos? Eleitos. Quem nós somos? Perdoados. Mas para esse exercício de que o salvo ele não quer apenas ser justificado, ele quer andar em comunhão com Deus. Ele vai fazer um exercício de buscar confessar o seu pecado, restaurar a sua comunhão com Deus. Esse ponto aqui não tem a ver com esse tópico da justificação. Ele tem a ver com o tópico da comunhão, da santificação. Então, por isso na oração do Pai Nosso, o exercício é que nós devemos confessar os nossos pecados, pedir perdão e misturar essas duas doutrinas vai nos levar ao catolicismo. Vai nos levar à penitência. Lutero, um homem que queria obedecer, que queria fazer todas as coisas, e ele fazia chicotadas, ele fazia penitência, porque ele não conseguia encontrar paz. Ele precisava fazer algo para compensar o erro, porque ele não estava descansando na obra de Cristo. Ele precisava compensar, e ele estava misturando justificação com santificação, que é o que a teologia reformada separa. Nós somos salvos pela graça. Devemos obedecer, mas quando nós estamos falando de justificação, esquece a obediência. Justificação é o que Deus fez por nós. Se fosse depender da nossa obra para ser justificado, nós estávamos perdidos. Agora, um tema importante da nossa caminhada cristã é a nossa obediência. Imagine você ser um filho, você chega em casa, fez algo que desagradou a Deus, você sabe que seu pai está triste, o semblante dele está triste com você. Você sabe que ele não vai lhe colocar para fora de casa, que você é amado, que você é filho, mas você vai se esforçar para que a comunhão ela seja uma comunhão alegre, seja restaurada. Não tem a ver com esse tema da justificação, nós somos perdoados e salvos pela graça, mas tem a ver com o tema da comunhão. Aqui é justificação, aqui é comunhão. Então, ele pode ficar triste. E aí, você vai ver a mesma linguagem em textos que falam sobre justificação e falam sobre santificação, né? Deus fala assim: se você não perdoar o seu irmão, Deus não te perdoará. Essa, em outras palavras, é a oração do Pai Nosso, não é isso? Você tem que orar: Senhor, me perdoa, porque se não perdoarmos os nossos irmãos, nós não seremos perdoados. Ele está falando sobre o quê? Justificação ou santificação? Sobre santificação. Nós somos perdoados, salvos. Mas quando nós guardamos mágoa de algumas pessoas e demoramos a perdoar essas pessoas, nós vamos orar a Deus para restaurar nossa comunhão com Deus, e Deus não vai perdoar os nossos pecados. A nossa comunhão não vai ser restaurada. Ele vai virar o rosto. Ele não vai ouvir as nossas orações. Êxodo capítulo 32, 33, 34, no episódio do bezerro, né? Diz lá que Moisés pediu perdão, orou, aí Deus disse assim: tudo bem, eu não vou destruir vocês, mas eu vou me afastar de vocês. A comunhão não foi plenamente restaurada. Eles eram filhos. E aí Moisés vai novamente: Senhor, tem misericórdia. Senhor, não nos faça sair daqui se o Senhor não nos perdoar. Ele não é uma oração pela salvação, é uma oração pela como ele quer andar com Deus. Deus disse assim: tudo bem, eu não vou destruir vocês, eu vou mandar um anjo para guiar vocês. É o capítulo 33. Vocês vão entrar na terra. Veja, eles são os filhos, eles têm promessas, eles vão usufruir, mas eles não vão usufruir tão intimamente. Deus disse: eu vou mandar o anjo
mas eu vou me afastar. Aí Moisés diz, não, eu quero pedir que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor venha perto de nós. Aí Deus diz, tudo bem, eu vou perto, eu vou ouvir sua oração. A comunhão ali foi restaurada. Como antes, o semblante de Deus, né? Então, qual é a importância de nós orarmos, confessarmos pecado, andarmos em intimidade com Deus? É você andar com esse semblante favorável, né? Você andar... Davi, ele vai dizer a sua vida enquanto ele não confessava o pecado. Não é a oração de um homem que perdeu a salvação. Enquanto calei os meus pecados, meus ossos envelheciam pelos meus constantes gemidos dia e noite. Né? Salmo 32. Alguém que está deitando na cama com peso na consciência. A dor na alma dele era tão grande que ele descreve que era como se os ossos deles fraquejassem, doessem. Ele não conseguia encontrar paz. Ele era filho de Deus, salvo, mas até que ele confessou o pecado e ele se livrou daquela angústia, ele voltou. Então, justificação trata sobre perdão. Esse outro tópico que é tão importante da santificação, da comunhão com Deus, não podemos misturar com a justificação, porque a reforma protestante foi exatamente um cuidado em separar isso, né? Em separar. A santificação é um tema importante da igreja. Nós só não podemos transformar a santificação num algo relacionado com salvação, porque aí a gente voltou para o catolicismo, né? Se o crente não fizer isso, não fizer aquilo, ele não vai ser salvo. Aí é o que a gente vê muito em meios evangélicos. O que é isso? É o catolicismo. O brado de Lutero, a reforma protestante, né? Eles foram exatamente para separar isso. Quando nós falamos sobre salvação, nós não podemos pensar em obras. Muitas vezes, meus irmãos, nós falhamos, nós pecamos, maridos dizem coisas para as esposas que ofendem, esposas dizem coisas para os maridos, pais e filhos, amigos, irmãos. Mas porque nós professamos a fé e cremos em Cristo, jamais devemos desconfiar da nossa salvação. Devemos nos preocupar em andar em comunhão com Deus, mas o crente ele precisa ter a convicção da sua salvação, porque ele foi justificado pelos méritos de Cristo. O que nos faz ter ousadia em entrar aqui para cultuar a Deus não é porque você teve uma semana exemplar de segunda a sábado. O que te faz entrar ali é porque Cristo justificou os teus pecados. Você pode entrar na sala do trono, porque o juiz disse, você não é mais um condenado, você foi declarado justificado. Temos problemas, temos erros, temos um trabalho a fazer, sermos transformados de glória em glória. Mas o que nos dá a ousadia de entrar no Santo dos Santos é a justificação em Cristo. E aí a adoção é sermos recebidos como filhos e usufruirmos dos privilégios, né? Então vamos caminhar por alguns textos para atentar sobre isso. Primeiro vamos ler aí Romanos 5, verso 1 e verso 2. Pode falar. A Bíblia difere paz com Deus e paz de Deus. Aí seria, porque nem todo crente que crê, né? Aquele que crê tem paz com Deus, mas não necessariamente paz de Deus. E aí a gente poderia dizer que essa paz com Deus seria a justificação e a paz de Deus seria a santificação. Eu só tenho uma preocupação, eu concordo com isso. A minha preocupação é a gente não achar que a Bíblia, a solução para a gente entender a teologia é uma solução quase que matemática. Toda vez que eu encontrar a expressão paz de Deus, é essa teologia. Com Deus é essa. É mais complexo que isso. Você vai ter que interpretar o contexto, vai ter que interpretar... muitos livros caíram em problema porque pegaram expressões de sempre que essa expressão aparecer aqui é isso. Geralmente dá problema isso, porque assim
você não... às vezes Deus vai falar sobre perdão, Ele está falando sobre justificação, às vezes Ele está falando sobre santificação, Ele está falando sobre arrependimento, Ele está falando, às vezes, de arrependimento para salvação, arrependimento para... Então, o trabalho de interpretação, existe um desafio semântico de você entender o que é que ele está falando aqui, esse texto, tá? Mas é isso, tem esses dois conceitos. Podemos falar isso, paz, a paz no sentido de que o problema da condenação foi resolvido. Eu tenho agora paz com Deus. Deus agora não está irado comigo. Paulo, ele vai dizer aqui em Romanos 5, qual é a vida de um cidadão, né, antes da sua conversão. Como ele é chamado por... qual é o estado dele? Como é que Deus olha para ele? O texto lá de Romanos 5 diz que é inimigo. Né? Romanos 5, verso 10. Veja, eu fui eleito antes da fundação do mundo. Aí eu me converti no ano X. 2 anos antes eu era o quê? Inimigo. Deus olhava para mim com aquilo que é descrito em Romanos 1. Ele olhava com o quê? Ira. É um inimigo. Porque existe um santo juiz e alguém que não cumpriu a dívida perante o juiz, existe uma necessidade de reparação. O juiz está inquieto até que a sua justiça seja satisfeita. Né? Essa palavra inquieto, ela é interessante porque na estrutura do Antigo Testamento tem uma palavra técnica que Paulo vai usar aqui em Romanos, também em Romanos 3 ele usa isso, que é dizer o seguinte, que quando o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, ele derramava aquele sangue em cima da arca, aí a nuvem da glória de Deus aparecia. Deus mostrando assim, foi resolvido o problema. E sabe como era o nome da tampa da arca? Como era o nome da tampa? Propiciatório. Porque Deus, ele estava irado. E depois que derramava o sangue no lugar onde apaziguava a sua ira, ele se tornava propício a nós. Antes ele estava pronto para nos destruir. Aí o sumo sacerdote derramava o sangue e ele apaziguava. A sua ira era apaziguada. Lembra da Páscoa, né? O anjo da morte vai invadir a sua casa. E aí, para satisfazer a justiça, é a santa ira de Deus, não é a ira de uma pessoa que briga com outro no trânsito e está no calor da emoção, querendo tirar a vida do outro por carnalidade. Aqui é a ira do juiz que precisa fazer algo para a dívida ser quitada. Ele vai, quando ele chega próximo, ele vê o sangue. Aí ele é apaziguado. A ira é apaziguada, ele passa por cima. Ele não vai destruir, porque ele apaziguou com a justiça. Então, Deus, ele está irado a cada indivíduo que não tem o sangue de Cristo sobre a sua cabeça. Ele olha como inimigo. Ele olha com ira. E aí Paulo passa a descrever o que é que acontece quando nós fomos salvos, no momento em que nós cremos. Veja Romanos 5, verso 1 e 2. Alguém pode ler, por favor? A situação antes da conversão é guerra. Não existe aquele conceito, alguém é amigo do evangelho, alguém é amigo. Não existe isso. Ou você é inimigo ou você é filho. Antes é guerra, antes é inimizade. E aí quando nós professamos a fé, Deus perdoa os nossos pecados pela obra de Cristo, pela graça, nós podemos agora, Deus olhar para nós não com guerra, mas dizer, eu tenho uma aliança com você, agora é um relacionamento de paz. Você pode entrar, tem livre acesso. A cena do jardim está bloqueado o acesso, você não pode entrar. A cena do tabernáculo você não pode entrar, você está fora. Agora, quando Cristo morre, o véu do templo é rasgado. É possível entrar, mas cada um só entra no tempo
na história, quando ele professa a fé, o momento da salvação, né? Ele vai entrar. Antes disso, ele é inimigo. Ele não tem acesso a Deus. Ele vai orar. Ele vai tentar entrar em contato com Deus. Ele não tem acesso. O ímpio não tem acesso a Deus. Ele não tem paz com Deus. Um relacionamento de guerra. Um relacionamento de conflito. Paulo vai dizer, olha, para a gente entender o que é o poder do que é a graça, né, na justificação, Romanos 5, verso 10. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Sabe naqueles dias que você duvida do amor de Deus por você? Pensa, você era inimigo, Deus foi até você e te salvou. Se quando você era inimigo, Ele te amou, imagina o amor que Ele tem por você hoje, quando você não é mais inimigo. Isso é justificação. As lutas, as quedas, o levantar da nossa santificação, eles são importantes. Mas se nós duvidarmos do amor de Deus, de sermos filhos de Deus porque nós erramos A ou B, nós não entendemos o que é a justificação. Nós somos amados. Nós somos perdoados. Isso é justificação, completo perdão. E a justificação, ela tem uma etapa, né? Vamos aí para Romanos 8, versículo 30. E aos que predestinou, esses também chamou, e aos que chamou, esses também justificou, e aos que justificou, esses também glorificou. Então, existe um processo, né, uma ordem, na teologia reformada chama a ordem da salvação. Deus, ele chama eficazmente e ele depois é que ele justifica. Ele declara, você não tem mais culpa, você está livre da condenação, nós somos justificados pela graça, por meio da fé. De fato, essa é a doutrina da justificação que foi o protesto. Uma igreja evangélica, quando ela, apesar de dizer que não é católica, ela começa a associar salvação com obras, ela está fazendo, ela não pode não ter imagem, ela pode não ter roupa de padre, não ter o nome de padre, mas ela está voltando à teologia católica. A teologia que alguns pastores dizem, né, alguns escritores dizem que esse é o grande anelo do ser humano, do espírita, do católico, de qualquer religião, do budista. É eu dizer, eu tive parte. Eu, com as minhas obras, eu mereci reencarnar melhor, subir para o céu, qual que seja o destino da religião dele. Mas o ser humano, ele anela por isso, dizer assim, eu mereci. E é algo assim contra o natural. Nós temos que lutar contra o nosso coração para dizer assim, eu não mereço. Porque o natural em toda... o reverendo Augusto Nicodemo diz isso, né? E em última instância existem apenas 2 religiões no mundo. Porque você pode agrupar o budismo, o espiritismo, o islamismo, todas essas religiões você pode agrupar e dizer assim, elas com seus aspectos distintos, suas subdivisões, mas elas são a religião do mérito. O ser humano, ele sempre para reencarnar ou subir no céu ou fazer qualquer outro destino que é a religião deles, é sempre algum ritual, alguma obra que ele faz. Então é a religião do mérito. E a outra religião é a religião da graça, por meio da fé em Cristo. Só existem essas 2 religiões. Então, nós não podemos perder esse conceito de que a justificação para nós, e é isso que Paulo está lutando aqui, né? Para dizer, a salvação é somente pela graça, por meio da fé. Nós lemos na confissão de fé que diz assim, a salvação no Antigo Testamento é em todos os aspectos igual à salvação no Novo Testamento. Tem pessoas que dizem, não, no Antigo Testamento a salvação era pelas obras, no Novo Testamento a salvação é pela graça. Isso é um erro. Isso é um erro grave.
Porque se fosse possível se salvar pelas obras no Antigo Testamento, não precisaria Cristo ter morrido na cruz. Não é possível ninguém se salvar pelas obras. Cristo veio porque não havia possibilidade. E aí Paulo vai ensinar em Romanos 4, como que Abraão foi salvo? Como que Davi foi salvo? Ele vai citar Gênesis e ele vai citar o Salmo 32 para argumentar que a justificação no Antigo Testamento desses homens foi pela fé no Cristo que viria. Não há outro meio. A justificação, meus irmãos, é pela fé, como instrumento. Aí chega o arminiano e diz assim, tá, não é pelas obras, é pela fé. Mas a fé é a parte humana. Ele transformou a fé em obras. Percebe como nós somos caprichosos para dizer, eu fiz a diferença. Eu tenho o meu pedaço, né? A justificação é, quando você pensa em justificação, você pensa assim, em associar essa doutrina com a doutrina da vocação eficaz e com a doutrina da eleição. Não tem justificação se não tiver eleição. Não tem mérito humano, não tem 1% humano, não tem nada. Isso é justificação. Deus olhou para nós, inimigos, olhou para Cristo, disse, Ele pagou a dívida no seu lugar, você não fez nada, Ele pagou no seu lugar. Por isso, você agora tem paz comigo. Eu perdoo os seus pecados. Agora, eu vou te ajudar. Eu vou te dar o Espírito. Nesse processo já deu o Espírito, a regeneração, mas eu vou te capacitar para você começar a me obedecer. Agora eu vou te ajudar. Mas não é nada antes da salvação. É agora que você é salvo. Você vai orar, eu vou te ouvir, vou te ajudar, eu vou te dirigir os seus caminhos, eu vou te dar sabedoria, eu vou te dar compreensão do texto. Eu vou transformar o teu coração, eu vou te transformar de glória em glória, como Paulo diz em 2 Coríntios. A imagem do Filho de Deus. Então, esse é um processo da transformação, né? Eu só mencionar, não vou ler por causa do tempo, mas 1 João, capítulo 1 diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Ele está tratando ali sobre santificação, ele não está tratando sobre justificação, né? Ele está dizendo, olha, existe uma implicação na vida do crente, você pecou, confessa, ora a Deus, pede perdão a Deus, e aí restaura. Se não confessarmos, Deus vai ficar irado conosco. Ele está falando sobre santificação. Tiago, que os católicos pegaram a carta de Tiago para dizer assim, que Tiago falava sobre obras, ele está tratando um problema para os crentes. Crentes que muitas vezes ficam acomodados com a justificação e não querem obedecer. Mas ele não está tratando sobre justificação. Ele está tratando sobre santificação. Então, separar devidamente essas doutrinas, né, é importante. Se a gente começar a aplicar um texto, uma palavra, no sentido, entendendo que ele está falando de justificação, quando ele está falando de santificação, a gente vai confundir tudo, né? Então, existe um desafio de estudar o contexto, de fazer interpretação, e esse desafio para a gente entender qual é o tema, qual é o problema do texto, para a gente não confundir as coisas, né? A Reforma Protestante foi um marco nisso, de, assim, não confundir as coisas, separar, né? Separar a interpretação, senão a gente vai virar uma igreja do mérito. As motivações são as mais puras, né? As pessoas dizem, não, é porque a gente quer que os jovens obedeçam. Então a gente fala assim, se não obedecer vai para o inferno. Esse tipo de frase, ele está arraigado no meio evangélico. Mas qual é a base disso? É uma teologia católica, né? Se você não obedecer, Deus vai se desagradar de você. Mas para o crente não existe esse pânico, ir para o inferno. Isso é um problema resolvido, é superado. Nós somos salvos pela graça, né? Lembra a teologia lá do filme lá, Deixados para Trás? Se tiver em obediência, sobe. Se não tiver, ficou, acabou-se, né? Muitos deles morrem afirmando que a salvação é por mérito. Como é que a gente pode
Compreender sobre isso aí. Isso. Os teólogos reformados, eles tinham um cuidado muito grande para não sair dizendo que todo mundo é herege, né? Diziam assim, essa teologia é católica. O que acontece, o que eles diziam muito era o seguinte, às vezes o cidadão, ele está numa igreja que fala isso, se não obedecer vai para o inferno. Mas no coração dele, ele descansa na graça. Ele tem um problema de discorrer sobre isso, de explicar isso, mas ele descansa na graça. Esse cidadão ele foi salvo. Existe uma confusão em ele explanar isso. Esse cidadão ele vai ser salvo. Aquele cidadão que está do lado dele, que realmente não confia na graça, confia no mérito, ele realmente, quando ele erra, ele fica apavorado, ele não sente paz em Deus na salvação, ele não foi salvo, ele não descansou na graça, né? A salvação não é por movimento religioso, eu ir para a igreja, eu estar no ambiente, né? As pessoas que mais decoram um versículo bíblico e leem a Bíblia de ponta a ponta são os judeus. Um judeu que confia nas obras está perdido. Está perdido, né? Paulo não, o autor aos Hebreus, no capítulo 13, no final a gente vai estudar isso, ele vai dizer o seguinte, olha, os que estão ministrando no tabernáculo não têm parte conosco. Ele está falando da pessoa que orava, ia para o templo, orava a Deus, ia para o culto, lia a Bíblia, mas confiava nas obras. Ele disse, esse aí não tem parte com a gente, está perdido, perdido. Aquele trecho que está lá em 1 João, capítulo 2, muitas vezes leio, né, quando ele fala assim, filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. O termo que ele usa aqui como advogado, se a gente pensar que ele está se referindo a, assim, que Jesus ele está ali como um advogado para mudar a sentença que seria imposta a nós, assim, que talvez isso fosse intuitivo ao que a própria confissão fala. Isso. Esse advogado aqui se refere mais ao da santificação, e não... Isso, então, esse é o ponto. Quais são os indícios do texto? Ele está chamando de filhinhos, ele está lá já lidando com crentes. Então, ele usa uma figura de advogado. Eu tenho que encaixar essa figura nessa cena do crente pós-salvo. Aí, outros textos podem trazer mais luz, mas a cena é de Hebreus 2, que diz que existe um papel mediatório de Cristo pós nós salvos. Ele continua, quando nós pecamos, nesse processo de reconciliação, ele também faz um processo de mediação para restaurar. É esse processo do advogado. Não para resolver a sentença de condenação, mas para resolver a problemática, que é uma problemática, de reconciliação. Existe o problema, e ele vai mediar essa problemática, né? Então, peça perdão, porque tem um advogado que vai mediar isso, né? Tudo que nós fazemos pós a salvação também é por meio do mediador. Nós agora não resolvemos o problema de salvação e agora somos independentes do mediador. Não, tudo é mediante ele, né? E Hebreus 2 fala sobre isso, ele tem um papel intercessório em favor dos crentes, né? Nós oramos, por isso que nós oramos em nome do Filho, ao Pai em nome do Filho. É a oração com o auxílio do Espírito. Isso tudo reflete essa cena do tribunal, né? Essa cena jurídica. Tá bom? Vamos orar? A Reverendo Eduardo, ora para nós, por favor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela justificação, te agradecemos pela tua obra, pela tua oportunidade de crescermos, aprendermos sobre essas doutrinas tão importantes e aprendendo a praticá-las, não só ficarmos na esfera do conhecimento. Nos abençoa o Reverendo Rodrigues, a saúde também, abençoa nossas vidas, nos dá uma tarde tranquila para que possamos voltar aqui para o lado hoje. É isso que nós pedimos e agradecemos no teu Filho amado Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos.